Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui neste grupo que tem por finalidade a divulgação do Evangelho de Jesus e o incentivo do culto do Evangelho no lar. É aquele trabalho que as famílias fazem, se reúnem uma vez por semana, pelo menos, e fazem as suas preces, e deste modo os espíritos passam a visitá-los sempre no mesmo dia e horário marcados. Então eu peço a todos os nossos queridos amigos que estão conectados conosco, que neste momento se concentrem junto comigo, para que nós possamos fazer uma prece harmonizando a vibração do ambiente, para que os nossos irmãos espirituais possam chegar nos lares de cada um de nós e promover aquelas benfeitorias que nós estamos necessitando. Às vezes nós estamos necessitando de saúde, às vezes nós estamos precisando de equilíbrio e paz dentro do lar, e os irmãos espirituais podem nos auxiliar nessa tarefa de reharmonizar as energias do nosso lar e também as vibrações de todos aqueles que estão ali presentes, inclusive desencarnados, porque nós sabemos, nós da doutrina espírita, a gente sabe que a população invisível é muito maior do que a gente imagina. Então, peço a todos que fechem seus olhos e, neste momento, procurem mentalizar a figura magnífica do nosso Mestre Jesus. Ele está envolvendo a cada um de nós em vibrações de muita paz, muita luz, muita harmonia. E em nome do nosso Mestre, nós solicitamos aos espíritos amigos dessa equipe do Jesus em Família, para que neste momento adentrem a residência de cada um de nós. E a partir de agora, enquanto nós ouvimos a mensagem que vai ser disponibilizada para nós através do nosso querido irmão, eles vão fazendo aqueles reparos espirituais, desligando as tomadas mentais, reequilibrando as forças físicas e espirituais de todos nós e dos ambientes daqueles que estão conectados aqui conosco. E assim, queridos irmãos, hoje nós anunciamos novamente aqui no nosso grupo a presença do nosso querido irmão Luiz Carlos Mei Júnior. Querido Luiz Carlos, seja bem-vindo. A palavra é sua, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos os meus irmãos que estão ligados a nós através da internet. Irmãos, amigos da Sociedade Espírita Paz e Amor, de outras casas espíritas, irmãos também não espíritas, mas simpatizantes com a causa, em vários recantos do nosso estado, Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil e fora do Brasil, tá? Como sabemos, outros países, irmãos também sintonizados conosco. Então, é uma grande alegria poder, nesta noite, nós refletirmos um pouquinho em torno da nossa abençoada doutrina espírita. E na noite de hoje nós vamos refletir um pouco sobre a obsessão. Então, refletindo sobre obsessão. Nos tempos em que estamos vivendo, tempos delicados, de cuidados redobrados, sabemos que é um tema que todos nós, de alguma forma, estamos inseridos, contextualizados nesta realidade. Ou seja, vamos refletir o que é a obsessão, como se processa, de uma maneira bem objetiva, né? De uma maneira bem clara, para que a gente possa verificar os recursos que nós temos com a doutrina espírita, de neutralizar algumas influências negativas e de ampliar as influências positivas que nós temos. Sabemos que nós somos espíritos, todos nós. Tá? Somos espíritos, temos aqui os encarnados, que é o nosso caso, que estamos aí escutando, os meus irmãos que estão me vendo,
e temos também os desencarnados, aqueles que estão fora do corpo físico. É interessante nós vermos nesse quadro que podemos fazer uma analogia a uma reunião, né, com os espíritos desencarnados. Por exemplo, os meus irmãos estão me vendo. Eu não estou vendo os irmãos. Mas nós temos aí no grupo, que está coordenando esse grupo Jesus em Família, os irmãos Paulo e a Grace. Eles são como os médiuns videntes, né? Ou seja, eles estão vendo quem está entrando no grupo, quem está dando aí uma boa noite, quem está comentando alguma coisa, enfim. Estão vendo os irmãos que estão entrando no grupo, que estão participando. Eu não estou vendo, mas sei que os meus irmãos estão aí. Tá? Com relação aos benfeitores espirituais, é a mesma coisa. Com relação aos espíritos, nós sabemos que eles se fazem presentes. Independente da casa espírita estar fechada ou não, eles estão atuando da mesma forma, estão nos ajudando da mesma maneira, basta nós sintonizarmos com eles. Através da prece, dos bons pensamentos. Isso nós verificaremos mais no final, a respeito da terapêutica espírita. Mas nós sabemos que estão presentes, sentimos muitas vezes a sua presença. Temos irmãos que vêm, como eu fiz analogia com a Grace e o Paulo, que estão vendo aí, né? Outros irmãos não veem, outros escutam, enfim, a realidade é essa. Nós somos espíritos. E se somos espíritos, nós influenciamos e somos influenciáveis no nosso dia a dia. Em todos os recantos de convívio social que nós temos, seja na família, no trabalho, no estudo, na vida de relação social, seja qualquer grupo de relação social que nós temos, nós estamos exercendo influência e sendo influenciados. Isso é que temos que ter o cuidado, para registrar, para guardar o que é bom e deletar o que não é bom. E procurar, na influência que nós exercemos, ser a mais positiva possível. Então, entrando no tema que nós queremos abordar, obsessão. O que é obsessão? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da codificação espírita, nós temos o conceito que diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa primeira frase já temos muito a meditar. A ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E o que quer dizer isso? Que esse espírito não respeita o livre-arbítrio do outro. Tá? Tem uma ação persistente e, normalmente, sem o respeito do livre-arbítrio, é uma influência negativa. É um espírito mau, como foi categorizado. Sobre um outro indivíduo. Ou seja, não é que muitas vezes nós, quando falamos em obsessão, a ideia que nós temos é dos espíritos desencarnados para nós encarnados. E não é somente essa que é o que acontece, é o que a gente vai verificar alguns aspectos aqui, objetivamente, como já falei. Não poderemos entrar em grandes abordagens, mas objetivamente para nos posicionarmos no nosso dia a dia o que está acontecendo. Então, não respeita o livre-arbítrio e exerce uma influência negativa, porque a obsessão sempre é negativa. Não existe uma obsessão positiva. Espírito superior respeita o nosso livre-arbítrio e vai nos ajudando na medida que nós nos ajudamos. Quando Jesus disse, te ajuda que o céu te ajudará, tá? Procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, no sentido que nós fazemos nossa parte. E o resto vem por misericórdia. Então, o conceito continua. Que ela apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha ao ponto que pode chegar. Comprometimento físico, desencadeamento de doenças e até o comprometimento das faculdades mentais. Vemos, muitas vezes, em casas, né, de atendimento na área da psiquiatria, clínicas, hospitais psiquiátricos, enfim, que muitos casos ali estão com essa característica da obsessão.
Então, hoje nós temos médicos que já têm essa leitura. A medicina já está entrando com muita propriedade nessa área. Porque nós não podemos nunca descartar a medicina. A medicina tem que ficar junto com o tratamento espiritual. Tá? Ela é imprescindível também, em todos os campos que ela atua. A doutrina espírita pede o seu apoio também em todos os aspectos. Mas tem casos que a leitura é esta, está havendo uma influência espiritual. Tem trabalhos específicos com essa leitura da realidade espiritual, como nós temos lá em Uberaba, Sanatório Espírita, que há muitos anos atrás, ainda quando o Chico estava lá residindo em Uberaba, era coordenado pelo Dr. Inácio Ferreira. E aqui o Hospital Espírita de Porto Alegre, tantas casas que nós vemos no Brasil, né, hospitais, enfim, que também tem essa leitura, que não é só o corpo, né, que nós somos espíritos, e o tratamento deve ser nessa área. Bem, mas então a obsessão nós vemos que ela desenvolve-se desta forma, de uma maneira muitas vezes muito sutil, muito leve, introjetando uma ideia negativa que o obsidiado vai aceitando, vai achando boa, quando vê, está desencadeada a obsessão. E não é só do desencarnado para o encarnado. Por exemplo, ela acontece de encarnado para encarnado, entre nós. Tá? Nós temos as esposas que obsediam os esposos, os maridos, né? Também tem, para não ficar só com as esposas, também temos os maridos que obsediam as esposas, os pais que obsediam filhos, filhos que obsediam pais, irmãos, e por aí vai. Sempre que há o desrespeito à liberdade do outro de proceder, de agir, de alguma forma procuramos coagir essa pessoa, agir da determinada maneira, como nós achamos ser a melhor, é uma forma de obsessão. Tem casos que nós podemos citar, vários exemplos aqui. Nós costumamos sempre citar o caso de um jovem que queria... que o pai era um advogado conceituado, tinha o seu escritório de advocacia, enfim, com uma clientela muito grande. E sempre, quando nasceu o filho, disse, o meu filho vai ser um advogado também, vai herdar os meus clientes, vai continuar a dar continuidade a essa minha carreira, porque ele era famoso, conceituado, tá? E a ideia dele era o melhor para o filho. E o filho foi crescendo e o pai colocando essa ideia no filho, de ser advogado, levava o filho para o escritório, enfim. E aí ocorreu que o filho fez o curso de Direito, tá? Passou no vestibular, cursou, formou, bacharel em Direito. Chegando em casa, depois da formatura, da festa, enfim, depois entregou para o pai o seu canudo, o seu diploma, dizendo, pai, tu queria que eu fosse um advogado, aqui está, eu sou um advogado, sou um bacharel em Direito. E aqui está o meu curso, meu diploma. E agora eu vou fazer um curso da minha vontade, daquilo que eu sempre desejei, que não tinha nada a ver com direito. Então nós vemos que um procedimento de um pai com relação ao filho, embora querendo o bem do filho, foi uma violência. A liberdade de escolha do filho foi uma obsessão. Os pais têm deveres com os filhos, de orientar, de educar, até certa idade tem momentos que tem que ser mais impositivo na educação, tem um momento do sim, tem um momento do não, mas nessas questões é o livre-arbítrio que tem que predominar e que os pais têm que respeitar. Então, essa do encarnado para o encarnado, quando queremos limitar o outro a ser o que nós achamos que é o melhor. Tem a do desencarnado por desencarnado. Entre eles, no mundo espiritual, os espíritos também se obsediam. Quem lê os livros de André Luiz, eu não me recordo especificamente qual o livro, mas leiam todos que vocês vão encontrar o que eu estou falando. O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. Libertação, ali é um caso específico do Gregório, aquela equipe toda que ele coordenava, muito interessante, Libertação. E outros livros que o Chico aborda essa questão, como Lá Adiante, no Sexo e Destino, enfim, temos muito estudo com o Chico Xavier.
Este livro que eu estou me referindo, trazendo algumas abordagens, é da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Allan Kardec tem um livro específico sobre obsessão, né? Além de estar nas obras básicas, se nós pegarmos o Evangelho, onde está o conceito, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, né? No Livro dos Espíritos, verificaremos ali várias abordagens deste estudo que é fundamental na nossa vida. Então, vemos do desencarnado por desencarnado, situações que os espíritos muitas vezes aguardam desencarnar aqueles que estão perseguindo e os acompanham no mundo espiritual quando há a sintonia. O importante é dizer isso, que para ver a obsessão tem que haver a sintonia, tem que estar na mesma frequência, ou seja, tem que estar suscetível àquela influência negativa. Os meus irmãos estão nos vendo graças à internet, que para mim aqui foi uma briga para conectar há pouco tempo aí. Tá? Dava certo e-mail, não dava no Facebook, aí vice-versa. Enfim, deu tudo certo, mas se não houvesse a internet, nós não poderíamos fazer esse maravilhoso trabalho. Participar desse maravilhoso trabalho foi organizado aí pela Grace, pelo Paulo, atendendo as intuições por parte dos benfeitores espirituais. Então, nós vemos que, apesar da casa espírita estar fechada, nós estamos aqui, né, falando em torno da doutrina espírita, os meus irmãos estão aí sintonizados, estão recebendo ajuda espiritual, recebendo o amparo dos benfeitores, porque está havendo a sintonia, a conexão com as esferas mais altas, porque o nosso objetivo aqui, a nossa conversa é elevada. E ela efetua a sintonia com os benfeitores espirituais e com Jesus, nosso mestre amigo. Grupo Jesus e Família. Então, desencarnado para desencarnado. E temos também a do encarnado por desencarnado. Nós podemos obsidiar os nossos familiares, amigos no mundo espiritual. Quando não aceitamos a desencarnação, nos revoltamos. Tem 2 casos aí que eu vou contar para os irmãos. Primeiro, com relação a uma jovem que, através de Chico Xavier, manda para os pais uma mensagem dizendo que estava bem, que estava viva, estava junto com a avó dela, deu o nome da avó, deu o nome de outros familiares no mundo espiritual, mandava beijo, abraço para os seus familiares encarnados, irmãos, até para o cachorrinho, ela lembrou, que é um membro da família também, que nós temos que amar, respeitar, né? Que enriquece uma família também. E pedir aos pais para não continuarem a fazer o que estavam fazendo, que isso estava perturbando ela. Em síntese, depois os pais contaram que o que eles estavam fazendo, eles mantiveram o quarto dela conforme ela havia deixado, entravam para o quarto para conversar com ela, como se ela lá estivesse, se revoltavam com Deus, porque tinham levado a filha. E ali naquela mensagem, vinda pelo Chico, das mãos abençoadas de Chico Xavier, eles viram que ela continuava viva. Pelo que ela escreveu, pelos depoimentos, contando até segredos que só eles sabiam, eles não haviam contado para ninguém o que estavam fazendo em casa. Então, é uma realidade que nós podemos perturbar os nossos familiares no mundo espiritual. A saudade é natural, é digna, é saudável, todos temos. Mas quando essa saudade se converte em desespero, em revolta, aí traz prejuízo ao encarnado, ao familiar encarnado e ao desencarnado. Tem outro caso interessante ocorrido com uma senhora. Ela ficou viúva. Nós vemos mais viúvas do que viúvos, as mulheres, né, duram mais, né, tem uma reencarnação mais longa, por isso nós temos que aproveitar bem a reencarnação. Então ela ficou viúva e foi ver as roupas do marido para fazer uma doação, quando do casaco dele caiu um bilhetinho no chão. E ela pegou, vendo aquele bilhetinho, ela viu que era um bilhetinho de uma fã do marido. Ficou brava. Lá no túmulo do marido, ela havia escrito "Descanse em paz", quando o marido desencarnou. Mas depois que ela viu aquele bilhete, ela voltou lá e pediu para escrever embaixo do "Descanse em paz", até eu chegar aí. E aí começou a obsessão para o marido desencarnado.
e certamente esse marido deveria estar cuidando muito dela, para que ela ficasse o máximo de tempo possível no corpo físico. Mas é um caso de obsessão ao desencarnado. Tá? Nós temos, então, aí a mais conhecida, quando se fala em obsessão, do desencarnado para o encarnado. Quando nós entramos na sintonia da frequência negativa, vibramos negativamente no ódio, na revolta, no pessimismo, no desequilíbrio emocional, enfim, entramos nessas lives negativas que nós vemos nas redes sociais também, nos jornais, na imprensa, o bombardeio na imprensa, abre canais de conexão a essa frequência negativa que os desencarnados se aproveitam para insuflar, para colocar mais lenha nessa fogueira, nos dando outras ideias negativas. Sem contar aquelas que nós abrimos pelas brechas morais, porque a conexão sempre pelas brechas morais. A sintonia com os espíritos que querem perturbar se dá pelas brechas morais, pelas imperfeições aí que nós não combatemos. Então, aí acontece do desencarnado para o encarnado. Eu estou sendo bem objetivo com os meus irmãos que estão percebendo, porque o tempo está escoando. Nós temos também a auto-obsessão, é essa que queremos trabalhar, mais um pouquinho. Ou seja, auto-obsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo, é o que assevera o nosso codificador, Kardec. O homem, o obsessor de si mesmo. Não tem influência nenhuma espiritual, mas a pessoa se auto-obsedia. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de suas maiores responsabilidades. Então, entra nessa frequência o campo, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o orgulho, são os campos que nós desenvolvemos e que nós nos auto-obsidiamos, que temos que combater. Tem pessoas que sofrem por antecipação de coisas que nem vai acontecer, mas ela cria aquela fantasia para si mesma, desenvolve aquele sentimento, aquela angústia, aquela ansiedade, e sofre por antecipação de coisas que muitas vezes nem acontecem. Deus pode resolver ainda hoje os nossos problemas, sem grandes esforços da nossa parte. Imagina se fizermos nossos esforços, a nossa parte, conforme nos fala Jesus. Te ajuda que o céu te ajudará. Então, tem pessoas que, por exemplo, cuidam demais da saúde. Tomam um remédio para não precisar tomar outro remédio. Se automedicam. E assim desencadeiam uma auto-obsessão, imaginando doenças, problemas que iria enfrentar, principalmente agora nessa fase que a gente está passando, nessa pandemia. E tem outros que descuidam muito da saúde, ou totalmente da saúde. Não se cuidam, não usam máscara, não fazem o seu distanciamento social como tem que ser feito. E todas essas regras que não precisamos estar enumerando aqui novamente, que nós já sabemos como devemos proceder. Então, tem aqueles que descuidam totalmente a saúde, não tomam medicação, não vão ao médico, acho que não precisa. Então, nem 8, nem 80, tudo tem que ter um equilíbrio, uma harmonia, para que possamos ter saúde mental. Porque, como falei há pouco, se nós ficarmos muito tempo, durante o dia, nesse bombardeio da imprensa, por exemplo, que nós temos, televisão, notícias, nós ficaremos numa situação vulnerável a uma frequência negativa. Nós sempre costumamos falar que não vamos ficar alienados com relação ao que está acontecendo. Nós temos que ter conhecimento, então basta tomarmos conhecimento do que está acontecendo. Mas não precisamos ficar lá vendo uma notícia, vendo outra, para ver o que mais ocorreu, quem mais desencarnou, onde está maior, onde está menor, e ficar nesse quadro, nesta frequência que vai nos desequilibrar mais. Quantos estão entrando em depressão, com ansiedades e outros problemas, por não estarem sabendo lidar com essa realidade que todos nós estamos vivendo. Uma realidade delicada, que não tínhamos passado ainda.
Faz 100 anos que teve a gripe espanhola, nós não estávamos aqui, acho que não. A grande maioria não estava aqui, a não ser que tenha reencarnado meio rápido aí, mas cada caso é um caso. Mas, nessa encarnação, é a primeira vez que estamos passando por isso. E precisamos saber passar, confiantes em Deus, em Jesus, confiantes nos amigos espirituais que estão nos amparando, que estão nos protegendo, e que nós, com certeza, temos condições de vencer essas dificuldades, vencer estas barreiras. Os Espíritos nos dizem constantemente que precisamos estar na sintonia através da terapêutica espírita, que eu vou enumerar algumas aqui. A prece diária. Termos o hábito diariamente de conversar com Jesus. Todos os dias. Seja antes de deitar, quando acordar, a hora que for. Lá na casa, na Sociedade Espírita, lá de Pedro Leopoldo, que é o Luiz Gonzaga, foi o primeiro centro espírita que Chico Xavier fundou. Nós tivemos oportunidade de ouvir uma irmã lá falando, não me recordo se foi a irmã Aragon, enfim, uma irmã comentando que os espíritos na casa disseram que nós deveríamos ler todos os dias, pelo menos uns 10 minutinhos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós na casa, no atendimento fraterno, quando fazemos, e outros irmãos do atendimento fraterno também orientam, a todos os dias, fazer uma prece, ler o Evangelho, se quiser, bote um copinho d'água para ser fluidificada. Isso ajuda muito. Nós estamos favorecendo o amparo espiritual que recebemos. Então, prece diária é importante. Tomar o passe. Não podemos hoje ir na casa espírita, que está fechada, por uma necessidade que sabemos ser correta, mas podemos tomar o passe em casa, no momento da prece, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, eles não só fluidificam a água, como também nos dão passe, nos dão o atendimento daquilo que precisamos. Assistir palestras, como essa que estão assistindo agora, que estamos conversando um pouquinho sobre obsessão, e tem tantas palestras boas no YouTube. Peço permissão para dar uma dica de um palestrante, dentre muitos bons que nós temos por aí, mas assistam um jovem que não tem ainda 30 anos, Arthur Valadares. Anote o nome, Arthur Valadares, Arthur sem H. Busque no YouTube, busque no Dr. Google, que vão ver excelentes palestras dele. É um jovem mineiro, é de Patrocínio, que está hoje em São Carlos, concluído um doutorado. Palestras excelentes. Esse jovem mostra que veio comprometido no movimento espírita. Vale a pena. E outros palestrantes que conhecemos, muito bom também, como Simão Pedro, e outros aí que poderíamos enumerar aqui, que os meus irmãos já escutam, que gostam de ouvir, Alberto Almeida, enfim. Outra coisa importante é o que estamos fazendo, Evangelho no Lar. O grupo aqui, Jesus em Família, Evangelho no Lar. Pelo menos uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, reúne a família. Se não tiver, os familiares estiver sozinho, faz sozinho mesmo, fisicamente. Inicia com uma prece, agradecendo pelo que eu acho que deve agradecer, pedindo o que acho que deve pedir, por quem acha que deve pedir, familiares, amigos, enfim. Leia uma mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo. Pode ser lido também alguma outra mensagem dos livros de Emmanuel, um exemplo. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, e outros livros ótimos aí, André Luiz, Respostas da Vida, enfim. Livros, mensagens objetivas que enriquecem muito. Se tiver com quem comentar, se quiser comentar alguma coisa, comenta, se não, encerra com uma prece e toma água, não esquece de botar uma aguinha para ser fluidificada. Um copinho para cada um, ou uma jarra d'água, como acharem melhor. Evangelho no Lar. E a prece todos os dias. Estudo do Espiritismo. Precisamos meditar, estudar a doutrina espírita. As obras básicas têm que ser lidas, estudadas, para entendermos o que é a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis.
Os romances de Emmanuel, aprendemos muito com os romances de Emmanuel. Eu dou depoimento que as minhas baterias se recarregam quando leio, por exemplo, há 2000 anos. O primeiro romance, que não é um romancezinho, são histórias verídicas que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, na época do livro, há 2000 anos, ele era um senador romano, Públio Lentulus, casado com Lívia, um espírito já ligado a Jesus. E ali ele descreve o encontro que teve com Jesus, quando foi pedir pela sua filha. Agora eu vou contar só o final, não, vou deixar para vocês lerem, para verem a maravilha que é há 2000 anos. Depois, ele, de um senador romano orgulhoso, reencarna como Nestório no livro 50 anos depois. Temos aí Renúncia, Paulo Estevão, que é uma obra-prima também, excelente. A história de Paulo, de Estevão, Abigail, né? E Ave Cristo. São romances excelentes que precisamos meditar, aprendemos muito a cada leitura e a cada releitura. Os que já leram, releiam. Os que já releram, releiam de novo. E assim sucessivamente, cada vez aprendemos mais. Tomar água fluida, como já falei, na hora da prece, coloca a água para ser fluidificada na prece diária e no Evangelho no Lar, né? A terapia da caridade. Todos nós podemos fazer a caridade. Estejamos em casa, estejamos na casa espírita, estejamos na rua, podemos sempre fazer o bem. Em casa, por exemplo, quem não pode dar um telefonema para alguém que nós saibamos que necessita de uma palavra de bom ânimo, de conforto, de esperança, de coragem, de fé, de otimismo? Tá? Quem não pode fazer algo em benefício de alguém através do telefone, do Zap, do WhatsApp, mandar mensagens positivas, mandar mensagens espíritas que podemos ali divulgar para grupos, para pessoas, tá? Elas chegam no momento oportuno e cada mensagem é uma gota de luz para aqueles que sabem aproveitar, que sabem beber na fonte. Tá? Podemos fazer a caridade desta forma. Não podemos sair, não devemos sair, né? Mas podemos continuar trabalhando com Jesus, com Deus, nosso Pai, com os espíritos, com os benfeitores amigos, que continuam nos ajudando, independente da casa espírita estar fechada, como já falei. Tá? O Chico, certa vez, perguntaram para ele como não cair na obsessão, e o Chico disse, trabalhe até cair de cansado. É o grande recado, trabalhar, manter a mente ocupada com alguma coisa útil. Todo trabalho é uma coisa útil, né? Toda ocupação útil é um trabalho, e assim sucessivamente. O que precisamos entender é que precisamos ter a sintonia, a mente conectada com o positivo. Somos bombardeados pelo negativo, mas vamos reter o que é bom e vamos divulgar o que é bom. Tá? Sabemos que o momento é delicado, mas sabemos também que não estamos sozinhos, que temos amparo, temos proteção espiritual e que temos como vencer esse momento delicado. Cada um de nós, tá? É uma realidade, cada um de nós pode ajudar-se ou perturbar-se. Tá? Vamos ter boas leituras diariamente, vamos ter o momento da prece e, acima de tudo, reter o que é bom. Quando perguntaram para Chico Xavier, neste livro Entrevistas, o que diria sobre o grande número de obsessões, olha o que o Chico responde. Consideramos ainda o caso da insatisfação. Nós perdemos o contato com Cristo, que é a luz divina para a nossa consciência, e de imediato criamos tomadas para o domínio das sombras. Aí a obsessão pode surgir com os traumas psicológicos, com as doenças mentais, que estão devidamente catalogadas pela medicina para tratamento adequado. Mas creio que se nós nos ajustarmos aos princípios evangélicos, respeitando-nos mutuamente, cada qual no seu setor, com o cumprimento dos nossos deveres, a obsessão também diminuirá, caminhando para o desaparecimento completo. Então, como diz Chico, nós perdemos o contato com Cristo, que é a luz divina para a nossa consciência. Não podemos perder o contato com Cristo. Jesus está conosco, vamos nós estar com Ele também.
Este momento que estamos passando, como já estou falando, ele está passando, vai passar. Que possamos refletir sobre esta realidade para que, depois de passar, possamos ter uma outra leitura da nossa oportunidade reencarnatória, um outro aproveitamento, lembrando que todos nós estamos numa abençoada oportunidade de crescimento, de evolução espiritual, e que está em paz ou não depende de nós. É a situação que sabemos de céu e inferno, né? Que não é um ponto X no universo, não é uma realidade determinada, e sim é um estado interior. Através de uma conduta, podemos estar no céu ou no inferno. E assim, um pequeno caso para concluir, Grace, que eu sei que eu já estou no meu tempo estourando. Ocorreu que um discípulo estava junto do seu mestre, recebendo aulas de fraternidade, de solidariedade. Quando entra naquele ambiente, que era normal, naquele ambiente que eles estavam, os samurais. E esse samurai entrou de uma forma violenta naquele ambiente, brabo, e pediu para esse mestre interromper a sua lição com seu discípulo e lhe falar sobre céu e inferno. Ele queria saber o que é céu e o que é inferno. O mestre olha para esse samurai e diz: como é que eu vou falar de céu e inferno para ti? Tu que está desonrando a categoria dos samurais. Olha a tua espada, suja, quase enferrujada. Olha como está o teu estado. Conforme o mestre falava, o samurai ia ficando vermelho, brabo, e não demorou muito para desembaiar, tirar a sua espada da bainha, levantou a espada para desferir um golpe no mestre, quando o mestre disse: aí começa o inferno. O samurai, envergonhado, entendeu que o mestre já estava lhe ensinando, lhe dando ensinamentos, e mostrando já o que era o inferno, por aquela conduta violenta dele. O samurai, envergonhado, baixa a cabeça e diz ao mestre: senhor, me desculpe pela minha conduta raivosa, pela minha conduta violenta, pelo meu gesto impulsivo, me desculpe. Aí o mestre olha para o samurai e diz: aí começa o céu. Então, meus irmãos, vamos meditar sobre a nossa conduta. Conforme a nossa conduta, podemos ampliar os horizontes, a sintonia com os benfeitores espirituais e viver num ambiente de céu. Ou entrar na sintonia com os obsessores, com aqueles que querem nos perturbar, e entrar num ambiente de inferno, através de um estado interior. Então, meus irmãos, vamos meditar sobre isso. Estamos com amparo, com proteção espiritual. Vamos atender ao mestre amigo quando nos diz: te ajuda que o céu te ajudará. Obrigado pela atenção de todos. Desejo a todos os irmãos muita paz, muita tranquilidade, e que possamos, ligados ao Mestre Jesus, passar por esses momentos difíceis. Obrigado. Luiz Carlos, estávamos aqui, o Paulo comentando comigo, sempre muito boa a palestra do Luiz Carlos. Sempre muito boa te ouvir, sempre muito bom, porque você nos traz a realidade dos fatos, né? E a obsessão é uma realidade, então a gente tem que aprender a lidar com ela e se prevenir. Então, você está nos dando aí uma receita de bolo, né, completinha, para que a gente possa fazer uso. Nós te agradecemos imensamente e sempre convidado aqui para estar conosco, né, meu amigo? E essa receita é de Jesus, é o amor ao próximo. Com certeza. Luiz Carlos, tu estavas falando, e eu estava lembrando, porque essa semana o Paulo e eu assistimos, até inclusive foi no YouTube, nós assistimos o filme de Valdo, O Príncipe da Paz. Não sei se tu já chegou a ver. E filme lindíssimo, se vocês não viram ainda. Então, assim, são inúmeras as opções que a gente tem, né? Hoje em dia, os livros, as palestras, botar um fone no ouvido e ir limpando a casa, ouvindo aquelas palestras maravilhosas, que é o que eu faço também, né?
E tem esses filmes lindos, né? E nesse filme, inclusive, tem uma história de uma obsessão que o Divaldo sofreu, que é uma história lindíssima, lindíssima, porque, na verdade, nos mostra como a gente está tendo que lidar com esses nossos irmãos, né? Que, por vezes, são realmente pessoas que nós temos uma dívida enorme, né? E ali também o Divaldo já mostra que solução para tudo é o amor. É isso. O velho e bom amor, né? Então, nós vamos encerrar, Luiz Carlos, agradecendo a tua presença, agradecendo a presença de todos os nossos queridos irmãos que têm se conectado conosco. Alguns deixam um recadinho, tem vários recadinhos para ti aqui, Luiz Carlos. Isso, e tem uns que ficam quietinhos, anônimos, mas nós sabemos que todos aqueles que estão aqui ligados conosco estão recebendo, neste momento, a presença da equipe espiritual do nosso querido Grupo Jesus em Família, que está vinculado à nossa Sociedade Espírita Paz e Amor. Então, vocês podem se concentrar, podem colocar o seu jarro de água para fluidificar, que neste momento estão recebendo. E é a hora da gente fazer as nossas preces, solicitar o auxílio que a gente precisa solicitar. Então, vamos encerrar neste momento, agradecendo a presença desses benfeitores que têm nos auxiliado tanto, nós que somos tão frágeis, nós que somos tão falíveis, nós que ainda temos tanto a aprender, nós que cometemos, às vezes, atos impensados, movidos por impulsos negativos, e que nos arrependemos. Então, assim nós pedimos que nós possamos cada vez errar menos e aprender mais a ficar cada vez mais sintonizado com essa equipe espiritual maravilhosa do Mestre Jesus, porque Ele está nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida. Basta que para isso nós estejamos querendo esse auxílio, abrindo o nosso coração para que Jesus realmente chegue e nos ampare naquilo que nós necessitamos e nós merecemos. Neste momento eu peço que todos mentalizem aqueles entes queridos que lhes preocupam, mentalizem os idosos da família, mentalizem inclusive aqueles que não estão mais aqui conosco, os desencarnados, os familiares desencarnados. E neste momento, então, nós pedimos que todos, unidos em uma só vibração, peçamos pelo nosso país, peçamos por aqueles que estão estudando a cura, a vacina do Covid-19, pedimos também pelas autoridades de saúde, as autoridades políticas, pedimos por todos os trabalhadores da limpeza pública, os trabalhadores da segurança pública, pedimos por toda a humanidade, nossa irmã. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos encerrar esse trabalho, agradecendo imensamente a todos esses espíritos que estão conosco, levando amparo a todos aqueles que aqui estão sintonizados, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos e dia 10 de junho, nós vamos ter uma presença especial aqui no nosso Jesus em Família. Nós vamos contar com a presença de um amigo, já amigo, mas ainda não nos conhecemos, vamos nos conhecer inclusive pela internet, que é um trabalhador da casa da Sociedade Espírita Caminho de Luz, aqui de Porto Alegre. O Velocino Camargo Neto vai estar conosco, trazendo a sua palavra sobre Jesus e a mulher samaritana. Então, todos que já conhecem o trabalho desse palestrante espírita gostam muito, e nós vamos ter a oportunidade de recebê-lo aqui para que você possa também desfrutar de uma forma de ver as coisas diferentes. Assim como o Luiz Carlos nos trouxe a sua forma de ver, a vez passada a Adriana, e assim por diante, André, Lucindo, a gente está tendo a honra e o privilégio de contar com esses amigos queridos que vêm nos trazer a sua mensagem aqui, para que nós possamos, então, dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada, Luiz Carlos. Um beijão. Fiquem com Deus, todos vocês.
Eu que agradeço. Um beijo para todos. Velho. Um beijo a todos, então. Felicidades aí para a família toda. Isso. Tchau, pessoal.